Olá, boa tarde, gente. Sabe que eu já começo a sentir saudade da quinta-feira? Olha aí, vou esperar você estar entrando. E hoje nós vamos dar sequência à limpeza de pele que nós começamos na semana passada. Diz que era quase um seriado, né? Porque a gente vai estar dando continuidade a uma coisa que é muito importante em qualquer procedimento. Não dá para você começar um rejuvenescimento sem que você faça a limpeza de pele. Oh, muito obrigada pela presença de vocês todos, né? Hoje nós temos uma convidada muito especial para mim, porque é uma grande amiga, uma excelente profissional, é uma professora maravilhosa. Mas eu vou estar falando, nós começamos a semana passada falando de ativos, falando da importância da gente equilibrar pHs, da importância de a gente saber a sequência de um cosmético, independente do que você usa. É lógico que eu vou falar use Pure, mas se você usar outra linha, a importância de você criar essa sequência, né? E nessa sequência agora a gente vai estar falando de eletroterapia, de fototerapia e quanto que nós podemos estar realizando tratamentos usando uma fototerapia, uma microcorrente, às vezes tão esquecida, né? Eu acho que o pessoal da vanguarda, como eu, o pessoal da vanguarda como eu, eles estão acostumados e conhecem o efeito de uma microcorrente, porque de certa forma ela passou até a ficar um pouco esquecida na nossa área da estética, né? Nós podemos estar chegando, né, e fazer um cuidado e que dá excelentes resultados, porque você usa desde um tratamento para estria, de um rejuvenescimento, de um processo inflamatório, de uma... Gente, tantas vezes eu escuto uma pessoa dizer assim para mim, olha, mas você usa isso no corporal? Lógico que uso a alta frequência no corporal, uso na celulite. Lembra, a gente tem que entender a parte do ozônio, a parte da amperagem de uma microcorrente que vai nos dar os melhores resultados. Vou chamar aqui a doutora Gilza Sestari, uma grande amiga minha. Oi, Gilza. Oi, Tô esperando ela responder. Olá, oi, Gilza, Ismara, tudo tudo bem? bem? Boa tarde para todo Tudo. mundo. Muito obrigada Ai, pelo que bom. convite. Vamos passar alguns minutos juntas, Muito né, obrigada Gilza, e pelo compartilhar convite. um pouco o nosso conhecimento e buscar mais novos conhecimentos para estar falando. A gente muitas vezes acha que e isso é muito comum, viu? Às vezes eu estou num cabeleireiro e ele fala assim para mim: ah, eu vou fazer uma limpeza de pele na minha cliente. Daí você fala: ah, mas você fez um curso de estética? Não, mas é tão fácil. Eu falo, gente, para mim é uma das coisas mais difíceis que tem na área da estética. Eu sempre brinco. Massagem qualquer macaco faz, não desprezando a inteligência e a habilidade desse animal. Mas fazer uma limpeza de pele exige muita técnica, exige conhecimento, para que você não tenha frutos amargos a colher, né? E muitas vezes a ideia que dá é muito simples. Né? Eu vou lá, vou espremendo, vou tirando, sem que a gente tenha conhecimento de pH da pele, sem que a gente tenha conhecimento que na hora que você começou a remoção você tem que ir até o final, e sem o conhecimento da área da eletroterapia. Então, uma coisa muito básica que a gente fala é a alta frequência, né? E que todos nós utilizamos, né? Na limpeza de pele, e sabe que depois de uma extração, lógico, vem toda aquela sequência da limpeza de pele, da extração, do vapor, né? Ou do aquecimento, da máscara térmica, mas depois entra a alta frequência. Me conta aí pra gente todas as finalidades que a gente pode fazer com uma alta frequência. Então, Ismara, o alta frequência é fundamental no trabalho de limpeza de pele, né? Ele vai compor ali o procedimento como cauterizante, bactericida, fungicida, né? Nós temos que deixar claro que toda vez que nós fazemos uma limpeza de pele,
existem bactérias envolvidas, né, Ismara? Principalmente na acne, né, na pele acneica, né, onde a gente tem a proliferação ali da Propionibacterium acne, né? Então, trabalhar com alta frequência é fundamental para que complete esse tratamento, para que tenha essa finalização bactericida e fungicida para essa pele, até para fazer o controle dessa acne. E o importante também é que eu sempre falo, gente, quando vocês comprem alguma coisa, veja todas as utilidades que você possa ter desde um produto a um aparelho. Eu acho que o estudo da estética ainda é meio fechado, sabe? Parece que você cria um protocolo que a empresa deu e você acha que você tem que fazer, às vezes até o próprio professor segue aquele protocolo e a gente fica muito engessado, né? Engessado no sentido de falar, puxa, uma alta frequência você pode usar no capilar, ô Gilza? Então, o alta pode frequência, usar, né? até vou Então, mostrar aqui, né? Olha aqui, ó, o eletrodo olha lá, alta frequência. Né, do alta frequência. Então, ele é um eletrodo próprio para ser utilizado no capilar, onde a gente consegue fazer essa ação, né, bactericida e fungicida do capilar, sem contar que ele promove uma oxigenação, né, no tecido, Ismara, melhorando aí essa questão do folículo piloso, né, do tratamento de alopécia. Então, exatamente, ó, você pode trabalhar na alopécia, você pode trabalhar quem é podólogo, sim, né? Sim. Ou quem às vezes nem é podólogo, mas que costuma uma pedicure, muitas vezes até como uma prevenção usar uma alta frequência seria legal? Muito bacana, muito interessante, né? A podologia utiliza muito o alta frequência. Nós temos aqui um dos eletrodos, né? Que é o eletrodo rolinho, né? Existem outros eletrodos que vão acoplar diretamente na questão da unha, fazendo essa função de recuperação dessa unha, né? Então, esse daqui é o circular grande, né? O que o pessoal comumente chama de cebolão, né? O rolinho, que também pode, inclusive, ser usado aí no facial, né? Otimizando o trabalho, né? Então, nós podemos agregar no tratamento do capilar, do facial, né? Inclusive no facial não se prenderia só ao momento da limpeza de pele, dando sequência ao protocolo de tratamento para aquele cliente, uma técnica, né, que não podemos esquecer, que é a saturação, né, Ismara? E nós podemos... Nossa, eu acho que, lógico, se eu tiver numa acne muito agressiva, eu não vou fazer a saturação, sim, claro, né? Mas olha, saturação, ô Gilson, é uma coisa que eu uso desde uma celulite, desde um tratamento de redução de medidas, ou um tratamento no pós-extração, eu adoro a saturação. Particularmente, eu não gosto de sentir a saturação, porque depois eu fico toda elétrica, né? Onde encontro eu levo choque. Mas ela é Mas eu acho fantástico. Ela é fundamental. Eu acho fantástico. Inclusive, na celulite, eu vejo grandes resultados quando a gente usa o saturador, quer dizer, eu uso um glicólico, eu sempre uso um ácido, gente. Sempre uso um ácido para quebrar a queratina, né? Se você quebrou a queratina, não é agressivo, é uma coisa suave, né? Você quebrou a queratina, você já tem maior facilidade de fazer uma extração, maior facilidade de permeação de ativo. A semana passada eu abordei justamente isso. Você entra na emoliência, ou se você entrar no ácido, você já tem que estar no ácido, no pH ácido, para que você quebre essa queratina. E o saturador, olha, você tem um aparelho de alta frequência, olha quanta flexibilidade. Tinha uma pergunta aqui, gente, é que esse branquinho, às vezes a gente não consegue ler, mas teve uma pessoa que perguntou, e na depilação? Olha, para você que é depiladora, para você que é cabeleireiro, quer se arriscar numa limpeza de pele? Não, vai fazer um curso. Mas você pode usar ele no capilar, você que é depiladora, usa quando? De
Gilsa? Antes ou depois da depilação? Você pode utilizar antes da depilação como bactericida e fungicida para não ter proliferação de bactérias, tá? E você pode usar depois da depilação como cauterização, né? Lembrando que a depilação, quando a gente remove o pelo, com ele pode vir gotículas de sangue, né, Ismara? Então, o alta frequência, ele além de ser bactericida e fungicida para aquela região, ele pode funcionar também como uma cauterização. E aí, hoje, Ismara, nós precisamos tomar cuidado com essa questão da contaminação, não é? Então, o eletrodo de alta frequência, ele pode ser revestido com o filme osmótico, tá? Para que ele não tenha contato direto com a pele da cliente, né? E não tenha o problema depois de contaminação em relação ao Covid-19, tá? Então, as clientes podem ficar sossegadas, tranquilas, coloca o filme osmótico, não vai impedir a passagem da corrente, pode fazer o trabalho com com o alta frequência, retirou, né? Higieniza o eletrodo e ele está pronto para ser utilizado novamente com segurança para a próxima cliente, Ismara. Então, e isso é muito legal, né? Porque realmente nós vivemos uma era que inimaginável, né? Quando Inimaginável nós mesmo. pensamos que nós passaríamos por uma situação como essa que atualmente nós estamos passando. Um aparelho tão antigo que dá para a gente se adaptar também. Você que está em casa, você que já tem esse aparelho, veja todo o uso que você pode usar, pode estar utilizando. Desculpe pela redundância, pode estar utilizando na sua clínica e em procedimentos. Então, a gente sempre fala, é um tempo único, é um tempo único, é um tempo único de aprendizagem, é um tempo único de você criar novos procedimentos, é um tempo único de você se preparar para quando as coisas se abrirem, é um tempo único para você não deixar de conversar com o seu cliente. É um tempo único, gente. Eu sempre grito o slogan da Pillline, não pare, não pare, não pare. Não pare, mantenha seu cliente junto a você, próximo a você, porque quando tudo começar, ele vai estar lá sedento. Hoje eu estava numa loja de construção e a pessoa falou, meu Deus, eu não aguento mais, não faço minha sobrancelha, não faço mais limpeza de pele, não faço massagem. Quando é que a gente vai poder? Então, gente, acredite, quando as coisas se normalizarem, é você que estiver próximo do seu cliente que ele vai estar procurando. É a você que ele precisa e acredita, você também precisa, não precisa fazer uma unha, tingir o cabelo, cuidar da pele, cuidar do corpo. Assim, então, é uma coisa que ninguém vai deixar de fazer. Então, não se mantenha distante das pessoas que vão ser colaborativas nessa retomada do comércio, né? E dos tratamentos. E daí você tem uma vertente para trabalhar com a alta frequência. Você que é depiladora, você que é esteticista, você que é esteticista e está entrando na área de cabelo, principalmente a gente vê muito disso hoje, né? Os tratamentos capilares com microagulhamento, com alta frequência, com microcorrente, com LEDs. Então, tenta se aperfeiçoar nessa parte para que a gente consiga ter os melhores resultados e poder ofertar novas coisas para os nossos clientes. Exatamente. Além da alta frequência, que a gente, eu acho que falou legal, né? Eu acho que a gente viu toda a vertente. Na depilação, você falou usar antes e depois, né? Até para cauterização, se houver um sangramento. Eu, particularmente, eu tenho urticária. Então, eu numa depilação, eu fico toda inchada. E a alta frequência me ajuda muito na hora que equilibra o pH, né? Melhora a oxigenação de eu não ficar tão inchada. Senão, eu empipoco toda. Então, para você que tem clientes como eu, que tem urticária, ou que tem uma pele sensível, que vai empipocar, vai dar edemas,
vai ficar vermelho, você pode estar usando a alta frequência como um recurso na depilação. E lógico que na extração a pele também se sensibiliza, né? Então gente, se vocês verem depois uma limpeza de pele, se eu não tomar um corticoide um dia antes, eu pareço um monstro. A alta frequência me auxilia também, para quem olha, é muito comum hoje as pessoas terem urticária ou ter uma pele muito sensibilizada. Então, às vezes as pessoas me perguntam, eu estou saindo do curso de estética, eu preciso da alta frequência? Eu falo, gente, é a mesma coisa um marceneiro falar que não vai ter um martelo, não vai ter um prego, uma manicure, não vai ter um alicate, não vai ter um contornador ou da unha, quer dizer, o cabeleireiro não tem uma escova, não tem um secador, a esteticista, basicamente, ela, para iniciar, aqui nós estamos, quase que foi tudo para o chão. Não deixa assim. A esteticista, com certeza, ela precisa de ter uma alta frequência, né? E com isso, ter o básico do básico, alta frequência de ação, passa a ser o básico da gente estar trabalhando. Exatamente, né? Ismara. Então, assim, os eletrodos básicos, né? Às vezes não se dão importância para esse tipo de tratamento, mas só aqui, né, nos eletrodos básicos, e está faltando o circular menor, né? Nós temos aqui, ó, o pente está aqui, olha, tá? É o circular menor que está faltando. Então, assim, nós temos aqui 4 tratamentos diferentes, né? Então, eu posso, desde uma limpeza de pele até o completar o tratamento todo. Lembrando que o saturador, né, associado a um bom ionto, ele vai aumentar a permeação, né, vai auxiliar, mesmo o ionto nanotecnológico, ele vai aumentar essa permeação. Então, ela tem desde a limpeza de pele, né, a cauterização da pústula ativa, né, para esse tratamento completo. Então, é um equipamento que não pode faltar dentro de uma clínica de estética. Com certeza. Vamos falar um pouco, olha, então, se a gente pegar numa sequência de limpeza de pele, nós vamos ter, na primeira fase, a emoliência, junto com a emoliência, nós vamos ter o vapor ou a máscara térmica, daí tem pele, gente, que não necessita nem da máscara, nem do vapor. Você pode só com emoliente conseguir fazer a extração, tá? E tem pele que é resistente. Você põe a máscara, você põe o vapor, você põe o emoliente e mesmo assim ela demonstra resistência na saída desse comedão, né? Mas seguindo esse projeto, né, eu primeiro fiz a emoliência, depois da emoliência usei o vapor ou um aquecimento, uma forma de aquecimento. Na outra fase eu fiz a extração, na próxima fase eu uso uma alta frequência, né? E daí nós podemos estar o quê? Ionizando, né, alguns ativos que vão auxiliar tanto na área de rejuvenescimento, né, quanto também na área de você tá diminuindo o processo inflamatório. Vamos falar um pouco de microcorrente, corrente galvânica, e quanto que eu posso escolher? Olha, antes vou aqui, tem um tempo certo para melhorar a eficácia da alta frequência? A pessoa pergunta, Gilson, se existe um tempo certo para a gente aplicar alta frequência, por região. Vou pensar por região, tá, gente? Tá, por região nós podemos trabalhar, né, em torno de 5 minutos cada região, tá? Cada MFA. Isso, para que tenha esse efeito bactericida, tá bom? Então, para você aí, Mara, quando você trabalhar, ele faz 5 minutos cada lado, então você vai pôr já na tua limpeza de pele, que dentro do procedimento, 10 minutos, você vai estar utilizando a alta frequência. Exatamente. Certo, Gilda? Certo. E daí, né? Terminamos, passamos alta frequência, usamos um sabonete equilibrador, voltamos o pH da pele, lembra que eu falo, é fundamental na área da química. Se o pH desequilibrar, perdemos tudo que nós fizemos, né? Ou amargamos alguma situação. Então, volte o pH.
forma de voltar um pH é usar o sabonete equilibrador, que ele vai estar no pH 4, 4,5, e usar alta frequência também é uma forma de você devolver da tua pele o pH original dela. Aqui o sabonete, gente. Esse sabonete é maravilhoso, Ismara. Né? Eu já Não é? trato muitas peles acneicas, né? Então, realmente, ele é um sabonete equilibrando o pH, né? Com tensoativo suave, não agride a pele, é bem interessante. Você falou da emoliência, né, Ismara? Nós podemos promover, né, essa emoliência também com o auxílio do vapor do ozônio. Eu deixei aqui o vaporzinho, né? Coloquei ele para funcionar, tá bom? Então, é super importante porque ele vai depositar aquele calor, aquele vapor, não só para a emoliência, mas ocorre uma hidratação também daquela pele, né? Os comedões ficam muito mais suscetíveis para serem extraídos, sem contar, Ismara, o poder do ozônio, né? Então, assim, você pode fazer a opção só pelo vapor de água ou com o ozônio. E o poder do ozônio bactericida, fungicida, que é fundamental para auxiliar também o trabalho, né, do alta frequência aí, nessa questão de combater e evitar a proliferação de bactérias na face, tá? Inclusive, o vapor de ozônio está sendo muito utilizado no capilar também, tá? Não só como embelezamento dos fios, mas como fungicida, né? No tratamento. Na medida que a gente usa o ozônio, você vai ter o benefício do ozônio, Exatamente, né? E hoje uma coisa bem apropriada também para o nosso momento. Muito apropriada. Ter alguma coisa que tenha ação bactericida e fungicida. Exatamente. E dando mais segurança para o profissional e para o cliente dele tá lá executando o seu trabalho profissional e a outra pessoa está recebendo com segurança, né? Exatamente. Falando um pouquinho aí da segurança, Ismara, então, esse vapor de ozônio, ele vai fazer essa função, inclusive nos protegendo aí no caso das contaminações. Mas a gente não pode esquecer, né, Ismara, da nossa máscara descartável, né? Ela não pode passar de 2 horas de utilização. O nosso óculos, que evita a contaminação, porque a gente acaba sem querer levando as mãos nos olhos. É fundamental na hora da extração, né, do comedão ou da pustulativa, para não ter contaminação dos olhos. E ele, inclusive, tem os respiros para a gente poder usar a lupa de pala para quem gosta, ou quem usa óculos, ou quem quer usar o outro tipo de luva, para ele não embaçar, tá? E a nossa máscara, o visor, né? Que é fundamental para que a gente não tenha, então, nenhum tipo de contaminação, tá? Então, eu acho que o profissional de hoje, ele tem que estar antenado nessas questões da contaminação, porque é um novo mundo que nós vamos enfrentar e nós vamos trabalhar em cima. A gente muitas vezes escuta a palavra EPI e pensa no hospital. Não, gente. O EPI está na área da estética também. Então, toda essa parafernália, todo esse equipamento, nós vamos ter que usar. Vai ser fundamental, até para que a gente traga esse cliente para a nossa clínica. E eu sempre falo hoje com as esteticistas também, eu falo, gente, higienize toda a clínica quando o cliente vê que você está fazendo, vê que não saiu mesmo que você, lógico, vai ser tudo com hora marcada, mas é importante que algumas fases ele veja você executando, né? Ai, será que saiu outro e eu já estou deitando e não passou um álcool na 70 na marca? Não passou um álcool 70 na cadeira que eu sentei? Então, realmente, nós vamos ter que trabalhar muito mais, né, nesse sentido, né? Ter um outro foco.
isso remete hoje em dia, buscando esse outro foco, e lembrar que EPIs não é para quem trabalha no hospital, é para quem trabalha com pessoas, né? E que a proximidade dessas pessoas faz com que a gente precise de todo esse óculos, da máscara, do protetor e trocar sempre um avental descartável, né? A gente vai deixar aquele nosso avental de rendas, bordados, e trocar por os TNT que a gente vai estar descartando, não é? Então, Ismara, tem uma perguntinha aí, onde que ela adquire o vapor de ozônio? Você encontra aqui na DGM, tá? O vapor de ozônio, assim, único, tá bom? Face Care Vapor, tá? Eu coloquei ele para funcionar aqui, acho que tá dando para ver, Ismara, o vaporzinho? Tá dando para ver sim. Eu coloquei ele para funcionar, eu estou aqui sozinha nessa área, então estou sem máscara, tá? Mas eu já deixei o meu vapor de ozônio ligado já com o ozônio, tá? Assim você já ganha o benefício de relaxar também. De hidratação capilar facial, né? Então, encontra aqui na DGM pelo telefone 4996-1990, ok? Depois, no final da live, gente, a gente salva a live. Isso. Fica no Instagram, tanto da DGM quanto desculpa, não, diz que só no nosso. E sempre, todos os palestrantes têm seus dados com telefone. Então, vai estar lá os dados da doutora Gilza, os dados da DGM, para caso vocês quiserem posteriormente estar entrando em contato. Certo? Vamos partir aqui para microcorrente, corrente galvânica? Vamos, deixa eu só responder uma pergunta de um cliente. Está perguntando se envia para Manaus, envia, tá ok? Qual que é a pergunta que eu perdi aqui? Eu não estou vendo. Ele perguntou se envia equipamento de vapor para Manaus. Envia sim, tá? Ah, tá. Então, microcorrentes, Ismara, não tem assunto que eu mais gosto de falar do que esse tratamento com microcorrentes, tá? A microcorrentes, ela é uma corrente subsensorial, né? E ela tem um efeito bárbaro, né? Nas 3 fases utilizadas no organismo. Então, nós podemos aí na pele trabalhar com as canetas, né? De microcorrentes, promovendo uma oxigenação da pele, uma estimulação do ATP na musculatura e permeação de ativos. Então, olha que tratamento completo facial para uma revitalização, tá? E eu tenho a possibilidade de trabalhar com as canetinhas, eu posso trabalhar com, a Ismara conhece bem esse, né? O cabeçote tripolar das microcorrentes. Como até representante aqui do cabeçote bipolar, gente. Isso. Temos aqui, se vocês quiserem ir na DGM ou quiserem vir conhecer aqui esse aparelho, é bárbaro. Esse equipamento. Porque você pode trabalhar com a modulação, né, Gilza? Exatamente. Então, quer dizer, você tem um LED vermelho que vai trabalhar a inflamação. E justamente quando a gente fala do acne, eu muitas vezes falo, gente, se você tem um acne de 3º, 4º grau, um acne conglobata, esqueça de pensar no vapor, na extração, pensa na alta frequência, pensa no matalaço, de uma detox e pensa no quê? No LED, no modulador, porque a gente tem que lembrar que o LED é um dos que tem maior LED vermelho, né? O veja RED bem, Ismara, nós temos um aqui que tem mais pesquisa realizada. Exatamente, nós temos aqui o trabalho da microcorrentes com o LED vermelho. Você pode trabalhar na revitalização facial, em flacidez facial e corporal. Você pode trabalhar as microcorrentes no capilar para estimular o folículo piloso em alopécias, né? Então, ele traz muito resultado. Pode trabalhar, no caso, como você falou, em peles acneicas, né? Com o LED azul, e aí a gente tem o cluster de LED azul. O LED azul, essa luz azul, ela promove uma inibição da ação da Propionibacterium acne, então auxilia no combate, né, dessa pele acneica, né, no tratamento. E, Ismara, o que eu gosto muito, você pode trabalhar não na pele acneica, mas no facial para uma revitalização ou no corporal,
com as luvas, né, da microcorrente. Eu vou colocar uma aqui para você ver. Vou colocar uma luvinha aqui para você ver, tá? Então, é o parzinho de luvas da microcorrente, que você pode trabalhar com ela, com o produto ionizável, né? Um sérum, como você mesmo produz aí excelentes produtos, né? Para fazer permeação cutânea. Pode mostrar aí, Ismara. E Aí, ó, fazer, esse aqui é o exatamente, esse é uma Dermacover. paixão, tá? Então, você faz a massagem facial ou corporal. Esse é uma paixão, porque o complexo B, você elevando a resistência da pele, né? A imunidade da pele, e mais a ação do LED inibindo a Propionibacterium acne, você consegue uma redução desse processo acneico na pele, principalmente de adolescente. Então, você sabe que eu gosto muito desse produto, associando. E as microcorrentes, né? A gente pode utilizar aí com a luva também, tá? Só lembrando um pouco na área de cosmetologia, gente, quando você for usar microcorrente com amperagem ou uma corrente galvânica, você tem que ter um produto de baixo peso molecular, porque daí você vai ter maior eficiência, né? Você quebra a resistência com a própria eletricidade, quebra a resistência, né, da pele, e se o ativo for uma pequena molécula, ele tem maior permeação e você vai ter melhores resultados. Então, essas ampolas, como a Dermafil, que é fator de crescimento, TGBeta3, em se falando de acne, o grande problema de você ter uma acne agressiva e naquele momento ser uma coisa muito dolorida e, além de ser dolorida, ser extremamente inestético, você tem um problema que ela deixa cicatrizes, ela deixa vestígios. Você está com 40 anos e fala, olha, eu tive acne agressiva. Então, para você que trabalha com clientes que estão com acnes agressivas, use o fator de crescimento como prevenção. Se ele já desenvolveu a cicatriz, né, já tem essa patologia, então a gente vai usar ele junto com o resveratrol. Então a gente consegue combinar e fazer tratamentos muito legais. Muitas vezes eles me perguntam, vou fazer microagulhamento numa cicatriz do acne? Vai, mas você vai ter que saber. E esse é o próximo, da próxima semana, microagulhamento, tanto no rejuvenescimento como no tratamento de cicatrizes do acne. Desculpa, Dilsa, a gente vai falando. Então, essa associação, né? Então, aqui nós temos o LED vermelho, né? Que vai estimular, então, a produção de colágeno e elastina, sem contar que você pode associar ele como um anti-inflamatório. Nós temos o LED azul, que vai inibir essa bactéria de acne, sem contar que ele pode ativar ali a água e promover uma hidratação para essa pele, que pele acneica não quer dizer que ela seja hidratada. Na maioria das vezes, né, Ismara? Não é. Não é hidratada. Na maioria das vezes ela tem o próprio óleo que concorre com a água, né? Exatamente. E daí as pessoas, e os cuidados também, né, Gilza? Porque a pessoa fala, eu tenho a pele oleosa, eu não preciso hidratar. Eu falo, imagina, o que tem que ver uma coisa? É você que precisa hidratar mesmo. E, inclusive, Ismara, o que eu tenho observado muito são peles de adolescentes, pele acneica de adolescente totalmente desidratada, né? Até por conta dos hormônios, da alimentação desse adolescente, do estresse. Um erro fundamental, gente, as pessoas pensam, se eu tenho acne, eu vou usar um ácido agressivo. Sabe, se você já tem uma pele, a gente tem que pensar um pouco nas cascatas inflamatórias, pensar nas debilidades, por que você com 16 anos tem acne, o teu colega que tem 16 anos não tem acne. Então, essa diferença, essa afinidade que você tem com a bactéria e o teu colega não, essa proliferação que você tem da bactéria e esse ressecamento da pele pode ser, muitas vezes, o cosmético
errado, que Exato. nós, às vezes, nos auto-indicamos, né? Vou usar isso, é um ácido, vai tirar, e daí você fica com uma pele desidratada e com processo inflamatório. Pele desidratada com processo inflamatório inflama mais ainda, né? Exatamente, Porque ela Ismara. não tem como se recuperar. Isso. Gente, eu estou vendo uma porção de gente, muito obrigada pela presença, a doutora Lucinéia, a Marisa, a Oliva e tantas outras que eu estou olhando aqui. Obrigada pela presença aí de você estar prestigiando a nossa live, né, Gil? Obrigada. Eu Mas agradeço continua também a aí, presença, amigo Lucinéia. corrente Obrigada. Galvani. Obrigada, Lucinéia, pela presença, né? São pessoas muito queridas que dividem, né, Ismara? Parceiras, somos parceiras. São pessoas muito queridas e que dividem com a gente esse estudo, esse conhecimento, né, Ismara? E Com certeza. então, falando aí um pouco mais aí do momento de pandemia, lembrando, é um momento que a gente pode aproveitar para estudar, né, Ismara? Trocar esse conhecimento como nós estamos fazendo agora, né? Para quando nós voltarmos, né, e esperamos que seja em breve, as nossas clientes tenham aí atendimentos muito mais eficientes ainda, né? Porque é o momento que elas vão voltar. E assim, Gilza, muitas vezes a gente pensa, vou ter que comprar isso, vou ter que comprar. Olhe para o que você tenha hoje. E faça usufruto, né? É lógico que nós, empresa, precisamos que você venha comprar de nós, mas nós sabemos o quanto você também precisa utilizar. E essa live, quando eu convidei a doutora Gilza, a intenção é você ver a vertente que você, às vezes, tem dentro da tua clínica para começar a trabalhar e está lá encostadinho num canto, né? Traga esse aparelho. Ah, não tenho. Olha, tem aí a DGM que está aí aberta para atender vocês. Eu acho, não sei se vocês estão fazendo atendimento online. A gente está direto aqui no online, tá? Sim. É home office, mas não paramos. Então, tudo que vocês precisarem de informação, gente, ligue que nós estamos home office e estamos atendendo a todos os nossos clientes. Exatamente, Ismara. Nós temos aqui, por exemplo, que às vezes a cliente fala, eu comprei o Liftron 3, a maletinha está lá guardada, eu não uso, né? Ou comprei, né? Eu vou mostrar aqui o Liftron, né, Ismara? Que você também faz a distribuição, né? E aí eu fiz a aquisição, está lá parado, eu não guardo. Olha quantos procedimentos você pode otimizar, né, com o seu cliente nesse momento, né? Então, a cliente que tem esse equipamento, associando com os bons cosméticos, né? Só tem bons frutos para colher depois nos resultados. E você me perguntou dos parâmetros da microcorrente, não é? Então, assim, na primeira fase, nós usamos aí uma frequência já programada e nós utilizamos uma intensidade de 50 microamperes, tá? Que é onde nós vamos trabalhar... Esse 50 microamperes você usa para normalizar. Isso, exatamente. Dentro da normalização da microcorrente. Normalização. Então, gente, primeira fase de uma microcorrente, gente, 50 amperes, normalização. Quanto tempo você usa mais um? 50 microamperes, tá? 50 microamperes. Isso. O que eu falei? 50 amperes. Então, tá? Desculpa, não, 50 microamperes. Então, assim, na primeira fase, essa fase de normalização, de oxigenação do tecido, né? Os movimentos como uma drenagem, é fundamental, onde você prepara o tecido. Depois, na segunda fase, de 200 a 300 microamperes, você vai estimular o ATP, né? Daquela musculatura, então vai pinçar, ou a linha de expressão vai pinçar e vai fazer a estimulação. E na terceira fase, é a fase ontoforética, né? Então, é onde vai acontecer a permeação dos ativos e a gente pode utilizar de 300 a 500 microamperes. E, Ismara, nesse procedimento, muitas clientes me perguntam, usa o quê? Água? Usa o quê? Produto só no final? Né?
Ou você pode usar o produto nas 3 fases, porque você já está promovendo a permeação dele lá, e até porque se a molécula for pequena, ele tem uma permeação muito mais fácil se tiver nanoencapsulado, né? Então você promove a permeação daquele ativo para o tratamento desde a primeira fase da microcorrente. Então a resposta, o resultado celular para aquela entrega de princípios ativos, junto com a corrente, é muito mais eficiente, tá? E assim, eu vou falar para vocês que estão aí, essas pessoas que estão nos assistindo. Gente, quando vocês vão ligar eletricidade, é uma eletricidade, um aparelho é uma eletricidade, a primeira coisa que você tem que entender é que o maior condutor é a água. Então, faça teu cliente tomar água. Né? Pelo menos meia hora antes, ninguém pensa nisso, Gilda. Eu falo, gente, vocês estão num campo elétrico e o grande condutor do próprio corpo, de qualquer coisa, eu falo, se cair uma água aqui, eu só vou levar um choque se eu tiver a água, senão Pois, eu não vou Mara, acontecer. Nós não estamos falando que o cliente vai levar um choque, mas nós não estamos falando de condução de energias, exata. né? E, diga. Eu queria só fazer uma observação que eu estou fazendo as aulas online, né, para o Colégio ETIP. Todo mundo sabe que eu sou professora do Colégio ETIP também, além de técnica da DGM, né? E hoje de manhã essa foi uma das aulas onde eu estava passando para as meninas algumas informações e dizendo para elas a importância da água, né? Porque a pele hidratada, tanto interna como externa, ela vai responder à passagem da corrente elétrica, ela vai responder à radiofrequência, ela vai responder ao permeação dos princípios ativos para no carreamento daqueles princípios ativos, né? Então, a nossa célula, o nosso corpo humano é água, né? Então, você tocou num assunto exatamente muito importante, né? Que é oferecer hidratação interna e externa para essa cliente. E daí nós vamos falar de 2 assuntos, Gilza. Primeiro, vamos supor, na tua primeira fase, onde que a gente vai trabalhar em torno de 50 microamperes, eu geralmente indico que vocês usem os minerais. Daí a gente tem ouro com silício, que é muito legal. Para cada fase, quantos minutos você sugere para trabalhar hemifaces? Então, nós temos na primeira fase, né, os movimentos que são como se fosse a drenagem, né? Então, eu coloco na primeira fase aproximadamente 10 minutos. Por quê? Existem profissionais que fazem um movimento bem leve, tem que repetir 3 vezes na mesma área, então eles costumam levar um tempo um pouquinho a mais, né? Existem aquelas que fazem um pouquinho mais rápido, então eu coloco aproximadamente. Na segunda fase, Ismara, onde a gente vai pinçar a musculatura. Então, o tempo vai depender do quanto você tem de musculatura para fazer estimulação, né? Quais são as áreas que você quer fazer, quais são as linhas de expressão que você quer pinçar, segurar ali 2 segundos e soltar, né? Então, vai depender de quanto você tem de linha de expressão analisados na anamnese, que é fundamental, para fazer esse tratamento. E na terceira fase, Ismara, que é a fase ontoforética, nós respeitamos aí a questão da polaridade lá dos produtos e também da indicação do produto, né? Então, se o seu produto me diz que de 3 minutos ou a 5 minutos para uma hemiface é o suficiente para a permeação, eu vou trabalhar com as microcorrentes nesse tempo indicado. Ó, eu vou mostrar aqui os minerais, vou responder 2 questões. Primeiro, uma perguntou qual era o tema da live. O tema da live é a segunda fase, parte 2, módulo 2, a limpeza de pele com a eletroterapia. Então, nós falamos já, eu e a doutora Gilza falamos de alta frequência, entramos agora na microcorrente e também no LED, no moduladores, né, que hoje é uma coisa que a gente sabe a eficiência
dos moduladores e conjunto vamos estar falando da galvânica. Primeira fase, gente, dentro desses 50 microamperes, a gente indica sempre que vocês coloquem o mineral. A gente não pode esquecer que o mineral dá energia à pele, né? E a gente vai trabalhar, e ele hidrata também. Então, houve uma outra pergunta. Qual o produto que eu devo hidratar? Gente, ácido hialurônico. São polissacarídeos que hidratam muito a pele, né? Então, mantenha a jovialidade, dá o viço da jovialidade para a pele, né? Então, você pode estar usando na primeira fase, a gente está colocando os minerais. Na segunda fase, que a doutora Gilza falou, eu posso escolher, eu tenho acne, eu estou fazendo tratamento, usar as ampolas de Norma Complex ou resveratrol. E na terceira fase, a gente sempre vai usar um fator de crescimento. Sabe, a última fase, deixo para usar uma vitamina ou um fator de crescimento. Eu não quero comprar tudo isso. Compre um mineral e pelo menos ampola de resveratrol ou Dermapil. Você não precisa, às vezes, adquirir tudo. Me perguntaram do HYG5. É perfeito. Não existe professor que, quando usa o HYG5, tem gente que fala, você tem que fazer igual caixa d'água. 50 litros, né? Excelente. Então, HYG5 é um ácido hialurônico maravilhoso para você ter, que você vai ter uma vertente para trabalhar. Por quê? Porque a base, a formulação, o veículo dele é água. Então, a gente vai ter os melhores resultados com HYG5+. Vamos lá. Deixa eu perguntar. Então, você falou que na primeira fase, que a gente vai trabalhar em 50 microamperes, você tem mais ou menos 10 minutos. Exatamente. Daí, na segunda fase, que você vai trabalhar entre 200 a 400 microamperes, isso vai mudar de empresa para empresa? A segunda fase de 100 a 200. De 100 a 200? Isso. Você vai trabalhar também os mesmos 10 minutos? Não, na segunda fase é a fase da estimulação. É onde você vai pinçar a musculatura, tá? Para estimular aquele ATP. Então, depende de quais musculaturas você quer fazer a estimulação ou nas linhas de expressão. Então, quer trabalhar nasogeniana, né, glabela, depende. Então, você vai trabalhar mais localizado na segunda fase, você trabalhar entre 50 a 200 Exato, microamperes. você vai trabalhar localizado, pinçando a linha de expressão, né? Deixando 2 segundos, solta, vai pinçar novamente. Então, a gente vai contornar toda a linha de expressão, contornar toda a musculatura que eu quero que estimule essa energia e esse ATP. Fugindo até um pouco do nosso tema, doutora Gilza, mas é uma coisa que eu venho dando até aula na pós de medicina estética. E daí o que acontece? Muitos dos médicos nem conhecem esses aparelhos que hoje a gente trabalha, né? Vamos supor, se eu tivesse que indicar, se aqui nesse grupo que nós estamos aqui nos assistindo, para um biomédico, para um fisioterapeuta, para um dentista, um odonto, que vai fazer um botox, né, que trabalha na sua clínica, realizando atividades invasivas, né, eu poderia, antes de fazer um botox, ou antes de fazer um preenchimento, usar uma microcorrente? Você poderia usar a fase 1 e a 3. A fase 2, onde você vai estimular a contração, ele vai ser o oposto do Botox que você vai fazer. No caso do Botox. Exatamente, porque o Botox você quer o quê? Um relaxamento muscular, né? Entre aspas, uma paralisia daquela musculatura para não fazer a linha de expressão, não é? Então, você não vai estimular a contração, mas você pode fazer a fase 3, preparar essa pele para o Botox com bom ionto, né? Com bom produto ionizável, com o uso das luvas de microcorrentes, massageando e preparando a pele.
Então, a gente vê o quanta vertente a gente tem para trabalhar a eletroterapia junto com o cosmético e conseguir excelentes resultados. Então, para você que é profissional, que pode fazer nas suas clínicas botox ou preenchimento, no preenchimento eu já não teria essa fase um e 3, eu poderia usar as 3 No fases. preenchimento você pode, no pré-preenchimento, né? Então, antes você Uhum. pode preparar essa pele, inclusive, Ismara, com os fatores de Uhum. crescimento, não é? Com o Deixa eu te ácido falar mais uma hialurônico. coisa. Geralmente, essa microcorrente eu uso no mesmo dia, vamos supor, vou fazer um preenchimento, eu uso no mesmo dia, ou é indicado que eu use 2, 3 dias antes e no dia só faço o preenchimento? Sempre indicado que você use 3 dias antes. Por quê? As microcorrentes, apesar de ser subsensorial, ela está fazendo uma estimulação e está sensibilizando aquela célula, está pedindo uma resposta da célula. Então, vamos deixar o organismo trabalhar depois dessa estimulação, deixar a célula responder e a hora que for aplicado, né, esse preenchimento, a resposta dele vai ser muito mais natural. Ah, então, muito legal. No caso do acne, ele também é indicado para que a microcorrente, eu vou usar as 3 fases do acne ou uso apenas uma ou 2 fases? Não, na acne você pode, desde que não seja acne ativa, né? Você pode, um acne grau 1, utilizar as 3 fases, principalmente a E se eu primeira. tiver uma acne ativa de terceiro e quarto grau, doutora Gilda? Eu uso? Aí nós não usamos a microcorrente, tá bom? Eu partiria para o alta frequência, limpeza de pele, alta Uhum. frequência e o uso do LED, tá? Do LED. Então, Exatamente, se eu estiver usando esse teu aparelho, eu só vou usar o LED vermelho e pronto. o LED azul. O LED O azul. LED azul para acne, ele é o mais Mas a indicado. maior pesquisa que existe está dentro do LED vermelho. E o LED vermelho trabalha as inflamações. Não seria também indicado o Você LED pode vermelho? associar os dois. Um inibe, um diminui o processo inflamatório e o outro inibe a proliferação da Propionibacterium acne. Quando eu uso LED, eu posso usar ativo junto ou é preferente que a pele esteja toda higienizada, sem nenhum produto? Ismara, eu gosto de trabalhar assim. Existem empresas, né, que acabam testando alguns cosméticos com a função de serem fotoativados, né? Então, na Uhum, verdade, o produto, a célula é que tem o cromóforo que vai ser ativado pelo LED, tá? uhum, Então, certo. e a gente só tem que ter a preocupação se o produto que não foi testado, ele não é fotossensível. Ele não é fotossensível, tá bom? Do Uhum. contrário, a gente utilizaria antes o LED e dá continuidade ao processo cosmético. Certo, certo. Bom, nós estamos falando, então, pegamos primeira fase, segunda fase, onde a gente pode estar usando uma microcorrente. Se eu tiver um acne 1, eu posso usar as 3 fases. Se eu tiver um acne com globata, um acne agressivo, eu não uso a microcorrente, mas posso usar os moduladores e, no caso, eu posso usar o LED azul ou o LED vermelho, certo? Ou os dois, né, junto. Exatamente, pode fazer essa Para que tempo associação. eu uso os 2 LEDs? Porque, vamos supor, a gente pensando numa sequência de limpeza de pele, gente, isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas querem fazer tudo, tudo existe tempo. E Sim, o tempo do cliente também está deitado. A partir de 1 hora, o cliente já começa a ficar, né, não tão confortável. Né? Ele já quer sair daquela situação. Então, se eu usei 10 minutos de alta frequência, usei todo o procedimento de extração, de aplicação de produto, retirada, demaquilagem, eu já estou vapor ou máscara, daí vai do que você tem, o que você pode ter, né? Porque a gente não está dizendo para as pessoas
o que você, o teu bolso pode comprar, cada um sabe de si. Claro, claro. Né, dentro dessa situação. Eu segui essa sequência, eu já estou quase em 40, 50 minutos. Então, para que eu finalizasse, seria melhor eu escolher ou um aparelho ou uma máscara e finalizar. E daí agendar. O que eu sinto muito na clínica de estética é que a gente ficou tão fechado em protocolo que a gente deveria ter um plano, um plano de ação, né? E esse plano de ação me faria eu trazer minha cliente, às vezes, porque se você colocar que na primeira fase da microcorrente, você vai ter 10 minutos quando você tiver com 50 microamperes, certo? Certo. Na segunda fase, você vai trabalhar pontual, mas provavelmente você vai estar dentro desses 10 minutos também. Às vezes Na menos. terceira fase, qual é o tempo que você usaria? Então, na terceira fase, que é a fase ontoforética, nós obedecemos e respeitamos a indicação do produto, né? Então, no seu produto, né, você vai me dizer que ele pode ser permeável em 2, 3 minutos, então é esse protocolo que a gente vai seguir, né? E procurando fazer a face inteira. Agora, você disse uma coisa interessante, Ismara, na associação dos produtos, certo? Dos equipamentos. Então, o que vai definir, né? Você falou do plano, né? O que vai definir esse tratamento para que não fique 2 horas de atendimento, né? E muito. Não dá. Exatamente. Então, é a anamnese. Então, nós vamos tratar ali um plano de tratamento. Por quê? A limpeza de pele ela vai ser o primeiro passo daquela pele acneica. Mas aquele adolescente, ele vai ter aquela pele acneica por muito tempo pelo problema hormonal. Então, eu ficaria na limpeza de pele, sem dúvida nenhuma, com o alta frequência, tá? Nós vamos utilizar o alta frequência com o bactericida e fungicida no final. E logo depois da higienização, higienizou com sabonete equilibrador, né? Que eu gosto bastante. Nós entraríamos com o LED azul, inibindo a ação da propil. Então, eu preparei aquela pele para extração. Eu não vou dar chance para aquela bactéria se proliferar ali, tá? Aí eu entro com a emoliência, né? Faço a minha extração e utilizo... Vou mostrar aqui um emoliente. Exatamente, maravilhoso. Esse é um emoliente fantástico. Né? Eu não conheço no mercado quem não usa e fala, meu Deus, que emoliente. Tem baixa irritabilidade na pele, porque ele está a 7% de treetanonamina, 3% de ureia e tem o extrato da papai. Então, é um dos únicos emolientes com enzimático no mercado. Exatamente, Ismara. Então, aí, depois da extração, finalizar com alta frequência, não tem como pular essa fase, né? Essas fases são muito importantes para ser bactericida, fungicida. O alta frequência, inclusive, ele acalma a pele. E aí você pode... Estou falando, minha pele, eu tenho irritabilidade dérmica, né? Então, eu tenho qualquer coisa que me aperte ou que faz, pronto, minha pele já explode. Então, eu uso alta frequência e até eu tenho a sorte de ser profissional, então eu tenho minha alta frequência, né? Que eu aplico para amenizar quando a pele está bem irritada. Gente, nós vamos ter que despedir, Gilza, para que a gente não perca essa live. Vai ficar no Instagram com o teu endereço, com o seu nome, com tudo que eles possam seguir, porque senão vai cair e a gente vai perder a live aqui. Gente, então, finalizando o que você falou, nós vamos ter alta frequência, vapor e o LED azul, e terminamos com uma máscara detox, uma máscara de beta-glucan da Pure, que é maravilhosa também, eu acho que muitos de vocês já devem conhecer. Não esquece o filtro solar. Muito a presença de todos. Semana que vem, microagulhamento na estética, os melhores resultados, a gente vai falar em todos os recursos possíveis e imagináveis. Gilza, muito obrigada por aceitar o convite. Mara, o convite. Agradeço a DGM, manda um beijo ao Murilo, ao pessoal daí, tá? Obrigada, viu? Um beijo a todos. Beijo, obrigada e não pare, pelo convite. Não pare.